que facilita. Já adorei, porque ficou muito mais interativo. Recapitulando, quem entrou depois, por favor, dá um bom dia aí para registrar a presença, tá? E quem quiser fazer a pergunta, desbloqueia o microfone, faz a pergunta e a gente interage, tá bom? Então, recapitulando, nossa aula de hoje é sobre propriedade no estado fresco e no estado endurecido do concreto. Só para vocês terem ideia, a próxima aula nós vamos falar sobre dosagem do concreto e a outra aula sobre controle tecnológico. E aí acabou, né? Nós não temos mais matéria para essa nossa disciplina, ok? Mas tem as aulas práticas, como o professor Lucas comentou. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa em concreto é a parte de trabalhabilidade, tá certo? Então, o que é a trabalhabilidade? É uma propriedade do concreto que pode ser transportado, lançado dentro das formas, adensado, usar um vibrador lá, adensado, por exemplo, se for concreto autoadensável, não tem essa etapa de adensamento, e acabado. O que é o acabado? É você passar algum produto. Ah, sim, está faltando transmitir a tela. Obrigado, Hudson. Se você não fala, eu ia continuar a aula aqui todinha, sem transmitir a telinha do computador. Então vamos lá, compartilhar. Pronto. Da situação depende do tipo de concreto que eu quero produzir, tá? A trabalhabilidade é uma coisa abstrata, porque um concreto ele pode estar trabalhável para um determinado corpo de profissionais, tá? E hoje a gente transforma isso em uma propriedade mensurável, tá? Vocês vão ver aqui essa propriedade a gente mede por meio de ensaios de reologia, um ensaio monoponto, que é um ensaio chamado de SLAMP, tá certo? Mas assim, e aí a gente, por meio do SLAMP, diz se aquela trabalhabilidade, ou seja, pensem o seguinte, pessoal, se você tem uma estrutura que é uma caixa bem simples, você pode ter um concreto com uma trabalhabilidade medido por meio do SLAMP, depois eu explico o que é o SLAMP para frente, uma trabalhabilidade dita um pouco pior, o concreto mais duro, vamos assim dizer. Se eu tenho que fazer, por exemplo, uma casca, tá? Aí ela pode ser apresentada aí errado. Então, essa trabalhabilidade, ela depende de uma série de fatores, tá certo? Ou seja, imagine uma peça de concreto muito difícil, com muita armadura, sabe? Com pouco espaço, eu vou precisar da dita trabalhabilidade maior, tá? Ou seja, eu preciso de um concreto mais mole. Eu posso chegar ao ponto de ter um concreto autoadensável. Até dentro do concreto autoadensável eu tenho faixas. Eu tenho um autoadensável que ele é menos trabalhável e tem um concreto autoadensável que é mais trabalhável. São faixas que a gente trabalha, escolhe, né? Em gravar com a geometria muito difícil. Então, essa peça, eu preciso de dita trabalhabilidade maior, tá? Eu tenho que fazer com que esse concreto ele tenha uma trabalhabilidade ali maior, tá certo? Bom, tá? Ele ocupe os espaços e não deixe vazios, tá? E aí você joga o concreto lá dentro e joga um vibrador. Esse vibrador vai vibrar e vai fazer com que esse concreto se adense, ocupando todos os vazios. Se eu tiver, por exemplo, aquele vídeo lá que vocês viram na aula passada, um concreto autoadensável,
Aí eu não preciso do vibrador, porque ele foi concebido para ele sozinho ocupar os espaços, tá certo? Ele foi concebido para os espaços sozinhos, tá certo? E segregar. O que é segregar? Segregar é quando esse concreto, o que é não segregar? Não segregar é quando a gente capacidade de se manter junto, coeso. Então, quando o concreto segrega, existem onde a água, por ser o elemento menos denso, ela se desprende da massa e vai para a superfície. Tá? É muito comum ocorrer quando você vibra demais um concreto que tem muita água, que não tem fino o suficiente para segurar essa água. Então, ele exuda. Então, é quando eu tenho a separação dos elementos graúdos, os agregados grossos, ou seja, a brita separa da pasta e da argamassa. Tá? E aí você tem embaixo um conjunto de pedra, né? E em cima um conjunto de argamassa. Ou seja, eu não tenho uma mistura coesa, não tenho concreto. Tá? Isso aí traz uma série de dificuldades, por exemplo, a vida útil, o tempo que esse concreto vai levar para na sua vida útil, o tempo ele vai depender aí dessa qualidade do concreto. A gente vai ver os constituintes, de forma que a mistura deixe de ficar homogênea, né? Principais causas da segregação, diferente do tamanho de partículas. Lembra quando a gente estudou agregado que eu preciso do grão, desde o grãozinho pequeno até o grãozinho maior, né? Eu tenho que ter uma faixa aí, uma distribuição ideal que seja uma distribuição contínua, porque aí eles empacotam uns sobre os outros, né? E aí não propicia que um desses elementos se desgarre, tá? Tamanho, ou seja, quando eu tenho uma areia muito fina e um agregado graúdo muito grosso, a tendência de ter segregação aí é fantástica. Então, ele vai ocorrer possivelmente segregação. Diferença na massa específica constituinte, né? Se eu tiver elementos materiais de massa específica muito distintas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com escória, agregado siderúrgico, agregado oriundo de escória de aciaria. Esse agregado, como vem do minério, ele tem massa específica aí de 3 pontos alguma coisa, 3,5. Enquanto que uma brita e uma areia normal, dita normal para a gente aqui, tem a massa específica da 2,500. Tá? Então eu tenho aí uma diferença. Eu já tenho em cima a água, no meio eu tenho a argamassa e no fundo eu tenho a brita. Né? E aí você tem que ir lá tentar misturar isso de novo de forma manual, que versa a respeito de estrutura de concreto moldada em loco. Então lá tem todos os procedimentos. Como você deve construir uma estrutura de concreto. A energia ela é interessante para que a gente... Essa quantidade de energia ela é interessante para que a gente possa aí segregar um concreto, tá certo? O concreto bom é aquele que eu boto energia na quantidade suficiente, de imersão, porque existe vibrador de imersão, material, você não pode jogar o vibrador e esquecer ele lá dentro. Isso é real, certo? O que é essa quantidade de água ideal? É aquela que você... Então, tudo que for água, além disso, essa água não vai ficar lá, ela vai sair, certo? E aí, quando ela sai, ela deixa caminhos que geram os poros capilares, que gera aí, conectados, permeabilidade, né? Lembra que a gente viu na aula passada? E aí, esse caminho de saída da água, ele é o caminho de entrada do cloreto, por exemplo, da maresia, certo? Então, ele retém menos água do que agregados muito grossos. Eu tenho problema ao seguinte, ao consumo, a finura e o teor de C3A do cimento. Fino eu tenho, que é o consumo, o cimento não é um item fino. Quanto mais com ar aprisionado no concreto,
o teor ótimo de agregado miúdo para 17, minimiza, ela melhora, né, a trabalhabilidade, porque eu tenho água lá para diminuir a fricção desses agregados, melhora a trabalhabilidade e também faz com que retenha água, tá certo? Outra coisa que afeta a são as adições minerais, tá? Por exemplo, as pozolanas aumentam a coesão e diminuem a trabalhabilidade. A pozolana, por ser um material fino, ela vai aumentar aí consideravelmente a coesão, diminui a trabalhabilidade do. Então, para melhorar essa trabalhabilidade, ou eu coloco mais água, sabendo que se eu colocar mais água, a relação água-cimento aumenta. O que acontece com a resistência? Cai. Tá? Ou uma outra oportunidade, uma outra possibilidade é o que a gente mostrou na aula passada, que é botar o aditivo. Né? Lembra que eu falei? Só que o aditivo é caro, que é no slide posterior. Plastificantes e esperplastificantes permitem a execução de concretos de baixíssimas relações água-cimento. Você vê que tem concretos que a gente faz de relação água-cimento 0,19, 0,23, você secos. Você olha para o concreto, é uma farofa, tá certo? Seco. Mas aí você põe um aditivo e o aditivo faz o milagre, né? Lembra do vídeo da aula passada? O aditivo vai lá e faz o milagre de fazer com que haja uma separação desses grãos, né, fazendo com que o concreto consiga fluir. Proporção relativa entre os constituintes do traço também afeta a trabalhabilidade, né? A porcentagem de argamassa. O que é a argamassa? É cimento mais areia. A gente vai ver que no traço você calcula o teor de argamassa. Habilidade você vai ter. Só que cuidado que isso tem um limite, porque pode causar segregação. Fatores limitantes dessa trabalhabilidade. Um concreto, num caminhão betoneiro. Existem basicamente, pessoal, 3 tipos de misturador que vocês vão encontrar aí. Um é essa betoneira convencional que a gente tem lá no laboratório, que certamente será mostrado nas aulas práticas. Tá? O outro é a mistura em caminhão betoneira, mistura vertical, né? Você coloca o material como se fosse uma batedeira de bolo. Pronto. Agora, imagine jogar ali e misturar 1 metro cúbico de concreto de uma vez. Você botar ali 2,5 toneladas de material e ele misturar tudo de uma vez. É bem potente. E olha que eles misturam em 3 minutos. Tá? Em 3 minutos ele consegue misturar bem e já descarregar. Então são misturadores realmente de grande potência. Então, se eu vou misturar, por exemplo, num caminhão, numa betoneira de tombo, que é a betoneirazinha do laboratório que a gente tem, que mistura é por tombo, né? Ela tem 2 pás assim, que uma levanta, aí o material que está aqui em cima, ele tomba aqui para baixo. Aí essa outra levanta, o material que está aqui em cima tomba. Então a mistura é por tombo. Tá? Esse não é um misturador legal, é o mais utilizado, mas não é um misturador muito bom, porque ele não imprime muita energia como o outro em si. Tá? Então, geralmente, para eu conseguir consistências, né, trabalhabilidades nesse misturador de tombo, eu preciso botar mais água, tá certo? Então, há aí equipamentos de mistura que trazem concretas características diferentes. Transporte, eu posso transportar isso num carrinho de mão, né? O carrinho todo mundo conhece. Jirica é um carrinho de mão maior, você consegue botar ali uns 50 litros. Ou eu posso transportar isso por bombas, né? Por canos bombeando, uma lança, tá? Um caminhão lança. Não se preocupe se o que eu estiver dizendo aqui, pessoal, vocês não conseguirem entender, de repente vocês podem tomar nota e pesquisar, são equipamentos. Mas lá na disciplina de
PCE, Projeto de Construção de Edifício, eles devem mostrar para vocês esses tipos de equipamento, que é justamente, o cara sai daqui com um slump, depois já eu mostro qual é o slump, mas sai daqui com um slump 20, para quando chegar lá, esse slump está na ordem de aí. Quando eu tenho um concreto que ele é chamado, eu estou chamando ele aqui de semifluido, porque o fluido eu estou chamando o concreto alta densidade. Mas, por exemplo, eu posso ter um concreto que não chega a ser ável, mas também não é plástico. E aí, para medir a consistência, eu faço pela mesa de Graff. Aquilo ali é feito com concreto seco. E aí eu uso um ensaio tipo VB. O VB não é um ensaio brasileiro, é americano, do American Concrete Institute, tá? E a prescrição normativa dele. Bom, eu vou explicar para vocês aqui como é o ensaio do tronco daqui de cima até o centro desse cone, tá certo? Então, o cone ele tem algumas características, né? Em 3 alturas iguais e do 20. Com 60 centímetros de comprimento, mas geralmente ele só entra aqui 10 centímetros. Tá? Existem concretos classificados na consistência como S10, S50, S160 e S220. O que é o concreto S10? O concreto S10 é aquele cujo abatimento, ou seja, essa distância daqui para o topo, é um concreto um tanto quanto seco. É um concreto que a gente diz que tem trabalhabilidade. Baixa trabalhabilidade se o uso dele for um uso para estrutura convencional. Mas, de repente, o cara quer esse concreto porque ele é o ideal, blocos, os bloquinhos de pavimentação, chamado de paver, né? Aquele paver, ele é feito com concreto seco. Então, nós temos no laboratório de materiais uma vibroprensa. O material entra lá praticamente seco, tem uma umidade muito pequena, da ordem de 7%. Certo? Pouquíssima água. E aí ele vai prensar. A nossa prensa tem 4 toneladas de carga ao ambiente, coberto com lona para não pegar o sol. E ele vai ganhar resistência, chegando a ganhar resistência da ordem aí de 30, 40, 50 MPa. Né? Pouquíssima água ele tem e o método de produção é para concreto seco. Tá? O ideal até é que nesses concretos de 10, assim, muito secos, a gente tenha o ensaio VB, que eu vou falar um pouco mais na frente. Concreto centrifugado, quando eu vou fazer, por exemplo, manilha. Sabe a manilha de tubo de esgoto? Ali é centrifugado. Você joga o concreto lá dentro, o cara dá uma vibração e roda que o concreto adere a ele ali, depois ele só faz tirar o tubo, a forma, e a manilha fica lá, prontinha, algumas armadas, inclusive. Laje, viga, pilar, tirante, piso, mas não é esse tipo de piso aqui, é piso de acabamento, lançamento convencional. Por exemplo, um concreto para ser bombeado, onde eu vou ter uma bomba lança, uns 180, estacas escavadas por meio de caçamba, etc. Se você tem menos, para cá. O construtor ele está aí numa encruzilhada, porque é o seguinte, o cara que está aplicando o concreto, ele sempre quer um maior slump, ele sempre quer um maior abatimento, tá? Por quê? Porque é mais fácil de usar. Só que tem 2 maneiras apenas de eu ganhar abatimento, né? Quais são? Uma, ou eu ponho água, e se eu puser água, eu vou diminuir resistência, aumenta a relação água-cimento, diminui a resistência. Ou a outra possibilidade é a gente botar aditivo, tá? Etc. Uma coisa, tá? Então essa é uma tabela de consistência, essa tabela geralmente é 60, tem uma tolerância de 30. Se eu pedir um caminhão, um concreto de slump 100, que poderia variar de 80 a 120, e ele chegou com 160, de novo, ele chegou com 160 por conta de 2 fatores. Ou tem mais água, ou tem mais aditivo. Tá?
Como eu não sei aonde é, usualmente o que se faz é devolver o concreto para que ele seja redosado. O que é redosar? Ele vai colocar lá dentro mais cimento e vai fazer com que esse slump volte a ter a se enquadrar na faixa que eu quero. A máquina. O que vai acontecer? Ele vai imprimir uma energia, vai ficar lá chacoalhando. Esse disco aqui, ele tem que medir. No outro ensaio, a gente media a altura, né? Esse ensaio, a gente mede tempo. O ensaio VB, a gente mede tempo. Tá certo? Então, vamos supor, o slump deu 0. O slump deu 0. Concreto seco. Aí eu fui, o slump dos 2 concretos deram 0. Aí eu fui para o ensaio VB, certo? Fui lá para o ensaio VB, joguei o primeiro concreto, medi o tempo. Perdão. Vamos supor que o tempo deu 30 segundos. Em 30 segundos o prato chegou na altura correta. O concreto 2, que o slump também deu 0, eu medi o tempo e ele deu qual é o concreto de maior trabalhabilidade no caso do VB. O de 30 ou de 40? Qual dos dois? Tem aí no chat, enquanto eu tomo uma água. Muito bem, muito bem, é isso mesmo. O concretinho de 30 é o concreto que teve maior trabalhabilidade. Por quê, Eduardo? Porque ele conseguiu adensar mais rápido. Então, como ele conseguiu adensar mais rápido, tá? Ele tem maior trabalhabilidade. Só que medido pelo slump, todos os dois deram 0 de abatimento. Ou seja, slump não é medida para concreto seco. Não é. Ok? Vamos para o outro método, que é o método para concretos semifluidos. Ensaio de abatimento na mesa de grafo. Como é que é esse ensaio? Esse aí já é o outro extremo, tá? São concretos já semifluidos, ou seja, são concretos que quando eu fizer aqui o meu slump, ó, quando eu venho aqui e faço o slump, tá? O slump aqui vai dar, o slump máximo que você consegue medir aqui para concretos semifluidos, ele vai dar aí 29 não dá, mas dá uns 28, 7 e tal, porque não é concreto autoadensável. Concreto autoadensável já é diferente. Já são 2 placas, certo? 70 por 70, 2 placas de 70 centímetros de lado, que são interligadas por uma aresta, tá? E uma se desloca a uma altura de 4 centímetros relativamente à outra. Então, ó, é como se fizesse assim uma boca de jacaré, tá? É melhor fazer na lateral. Jacaré aqui, ó, são 2 placas ligadas, e aí a abertura máxima dela aqui é 4 centímetros. Então, de um lado ela é articulada. Okay? 4 centímetros aqui de lado. Aí o que eu faço? Eu pego o meu cone, boto o meu concreto aqui dentro. O cone, ele é ligeiramente